Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para a aula dessa semana, o professor pensou e vai trabalhar com vocês uma continuação, né, ou a segunda parte do que a gente já vem discutindo em sala, que é justamente a questão da formação da diversidade brasileira. E aí, para a gente entender melhor esse conceito, ou toda essa compreensão sobre o indivíduo, que é a diversidade, precisamos ter em mente alguns pontos. Vejamos eles. Todo ser humano vive em um contexto social e cultural, ou seja, todos nós estamos dentro de uma sociedade. Não podemos falar em relações sociais, em interações humanas, sem falar sobre a cultura e a sua diversidade, dos diferentes grupos sociais. O mundo, então, ele é marcado por diversidade e podemos, nesse sentido, perceber essas diferenças em nós, mesmos nós, muitos outros que nos rodeiam, mesmo em nós mesmos, né? Ou melhor dizendo. Nós temos diferentes comportamentos, gostos, e de certa forma nos encantamos por culturas que são diferentes a nós. Tudo isso é um processo de assimilação, uma vez que estamos vivendo numa sociedade tão diversa que é a do nosso país, né? Do nosso Brasil. Outra questão aqui, ó, nós aprendemos sobre a nossa cultura a partir do processo, então, de socialização, onde eu vou me adaptando, eu vou convivendo e conhecendo os hábitos e costumes da minha cultura, do meu povo. Tudo que aprendemos, então, vamos pensar assim, alunos, desde o nosso nascimento, é cultura, é saber, e isso já vem aí dentro de uma mistura de outros povos, de várias outras influências. Hoje em dia, por exemplo, um dos maiores desafios não é a percepção da grande pluralidade cultural que nos rodeia, e sim a ausência de inclusão e respeito da diversidade. Então, a dificuldade maior não é nem eu perceber que nós somos feitos a partir de uma pluralidade cultural, ou seja, de uma diversidade cultural. Mas o ponto mais e o X da questão é a gente saber essa quantidade e também incluir e respeitar o diferente de nós. É onde, como eu já comentei com vocês em sala de aula, é os pontos de atrito e conflito que geram muitas das vezes violência e até morte dentro da nossa sociedade por simples fato de não aceitar a cultura do outro, de não tolerar ou respeitar o jeito diferente do outro ser, mas é simplesmente porque ele foi criado de uma outra forma e veio de uma outra cultura. Cabe a nós, então, respeitar o outro, que é diferente de nós e que faz parte de toda essa diversidade cultural que a gente já vem aí há um tempinho estudando aí em sociedade. Relembrando, então, um pouco agora a nossa história, para falar de diversidade, não há como fugir do tema da exclusão, nem da tarefa de visibilizar esse amplo nós do Brasil, ou seja, ser capaz de entender essa diversidade que compõe a nossa cultura. A identidade indígena, a identidade africana, a identidade europeia, que também faz parte muito forte da nossa cultura, mas é importante também se lembrar dos judeus, dos muçulmanos, dos asiáticos, ciganos e tantos outros atores fundamentais que fazem parte da nossa cultura, que ajudaram a construir a nossa sociedade do jeito que ela é hoje. Para o desenvolvimento, então, alunos, de um olhar crítico, é fundamental produzir conexões históricas que viabilizem as desigualdades e tensões na formação da cultura brasileira. Para, então, compreender a complexidade da cultura brasileira nossa, é importante entender os discursos históricos que hierarquizam, né, e privilegiam determinados grupos em relação a outros e tentar desconstruir essa desigualdade histórica, né, e inicial da nossa história. É importante pensar diversidade, a definição dessa palavra quer dizer, a definição de diversidade pode ser entendida como conjunto de diferenças. E o nosso país não é essa diferença tamanha, então a nossa riqueza também está na diferença. E valores que compartilhamos pelos seres humanos na vida social. Esse conceito, então, de diversidade está relacionado às ideias
de pluralidade, de multiplicidade, diferentes modos de perceber o mundo, né, e abordar esse mundo como ele é, uma heterogeneidade e variedade, ou seja, pensar o Brasil não é pensar uma cultura só, homogênea, mas é pensar a heterogeneidade em ritos, em celebrações, em formas de desenvolver a cultura de forma sempre plural e nunca uma coisa homogênea, porque daí você está gerando um pensamento excludente de todo esse povo que tem uma diversidade aí cultural. Então, o tema da diversidade é a forma complexa pela qual esse conceito tem se desenvolvido, são resultados, alunos, do contexto histórico no qual se encontra inserido a nossa sociedade, que é de mudanças constantes, né? E da necessidade de uma valorização da percepção das grandes diferenças. Porque o diferente não é meu inimigo, o diferente não é inferior a mim, ele apenas é diferente de mim porque ele tem uma outra criação, ele tem outras ideias, né? Outros parâmetros para seguir e nortear a sua vida, que é a sua cultura. Sejam sociais, dos grupos, políticos, da forma de governar de cada país, o seu poder, culturais, que é a forma de se organizar em grupo, étnicas, que é de diferentes origens históricas dos grupos, entre outros. Então, pensar a diversidade é, sobretudo, aprofundar os fundamentos que foram cruciais para a formação do nosso povo, da nossa cultura e da identidade que possuímos, que não é homogênea, é heterogênea mesmo. Nós somos essa mistura étnica, cultural, de hábitos e costumes. Então, um pouco disso, alunos, que a gente vai estar aprofundando ao longo dessa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.